Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Felipe, aqui Bruna. Isso. Estamos do Nascidos para Adorar podcast. Tá de volta você, né? De volta, O último episódio não estava aqui presente. Descontar do seu salário. Mas estamos aqui hoje com um convidado especial que o Bruno vai estar aqui divulgando, anunciando. E sejam bem-vindos, que esse episódio Deus possa falar ao seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Fala galera, estamos aqui hoje com um amigo, estamos se tornando amigos, né? Estamos começando ficando mais próximos aqui e com certeza vai ser bênção pura. Sem mistura. Aí, ó, o homem dos bordões, Jaziel, meu amigo, seja bem-vindo, como é que você tá? Tudo certo, eu que agradeço o convite, a oportunidade, Nascidos para Adorar, acho que esse é todos nós que temos o entendimento que Deus é o que faz o sentido para a nossa vida, então nosso propósito é nascer, viver para adorá-lo, para espalhar essa mensagem para outras pessoas. E eu fico muito alegre, espero que esse episódio possa falar aos corações de quem estiver ouvindo, possa impactar a vida das pessoas, que eu possa ser um instrumento, né, como ele vem sempre me usando vocês com o programa, e que seja como você falou, benção pura sem mistura. Amém. Aí, e qual é o outro? Olha pro céu. Que Deus é fiel. Tô decorando. José, você sabe o significado do seu nome? A última vez que, eu não lembro assim, mas foi Deus veio ou foi Deus que veio? É a ideia do Deus que fortalece. Deus que fortalece, né? Bem interessante. Esses nomes Do bíblicos, nada, né? Não, foi porque como é um nome bíblico Diferente. e não é um nome bíblico comum, né, digamos assim, é importante a gente ter é só uma curiosidade só para poder iniciar. O sentido do nome faz parte da minha vida. Deus tem fortalecido todo o tempo. Isso é importante, bacana. Quando eu fui escolher os nomes para minhas filhas, a gente pesquisou, né? Bastante. Aí eu fui pesquisar o meu, Moreno. O significado? Moreno. Bruno significa moreno. É um nome italiano. Aí eu falei, pelo menos eu sou moreno. Não tem significado relevante. Pois é. Mas, mano, como é que você tá? Como é que tem sido sua vida nesses últimos dias? Eu tenho acompanhado aí, tá? O homem não para, tá pra cima e pra baixo aí. Eu tava até... Comecei a fazer um trabalho com um empresário, né? Que ele entrou agora no segmento de eventos, algumas palestras. Aí teve um momento que ele falou assim, a gente vai fazer um evento e a gente precisa da divulgação, precisa disso e aquilo. Aí chegou um momento que ele falou assim, na resenha, ele falou assim, Alexa tá aí? Os caras falaram, Alexa? Não, Jaziel tá aí? Porque, tipo assim, eu tava fazendo tantas coisas, né? E a trajetória da minha vida, ela é um pouco... O que eu faço hoje não tem muito a ver com o que eu comecei fazendo, porque eu jogava futebol profissional. Não sabia, não. Jogava futebol profissional. E era aquilo que eu achava que eu nasci para fazer, né? Eu não me via fazendo outra coisa. Sim. Comecei desde novo, fui para Alemanha, fui para Áustria, joguei no Bahia, no Cruzeiro, no Vitória. E para mim, a minha vida seria ser jogador de futebol. E nesse período eu pude aprender muitas coisas que eu aplico hoje na minha vida, né? Eu costumo dizer que às vezes cada pessoa tem uma história e às vezes a forma que você se porta, a forma que você fala, muitas vezes pode não me agradar ou pode agradar o outro, mas vamos dizer que você tem uma conduta um pouquinho diferente e às vezes a pessoa não sabe como foi a história daquela pessoa, por onde que ela passou. Pois é. Né? Então às vezes tem gente que não está entregando aquilo que você espera, mas talvez ela não recebeu também, talvez ela não teve alguma instrução. E o futebol foi me ensinando muito sobre isso, sobre você lidar com pessoas com culturas diferentes. Eu tive a oportunidade de nascer em um lar cristão, né? Meu pai é pastor e eu aprendi muito cedo qual era o caminho. Claro que eu decidi escolher por isso e viver, né? Completei meus 18 anos, né? Já fiquei assim já de maior, pode-se dizer, e eu decidi continuar nesse caminho que meus pais me instruíram. Só que tem pessoas que estão ali vivendo com aquela única oportunidade, então se sujeitam a outras coisas, Sim. Entendeu? Então, essa foi a minha trajetória para o que eu faço hoje, trabalhando com eventos, com produção, como influenciador, agora com filme também, nessa parte de representar a empresa em alguns lançamentos. Então a minha vida ela é muito corrida. Tem vezes que eu penso assim que 24 horas não é suficiente. Não é suficiente. Mas eu sei que sou responsável por gerenciar meu tempo, minha mente, meu espírito. Eu tenho que saber como conduzir isso até para mim não perder oportunidades. Eu sempre tenho falado que oportunidades são presentes que poucas pessoas conseguem abrir. Verdade. E eu não lembro a última vez que eu perdi uma oportunidade na minha vida. Entende? Porque eu acho que Deus ele
Ele coloca as situações, você tem que saber ter a visão para aproveitar as oportunidades. E principalmente enxergar que ali é uma oportunidade dele. Dele. Né? Porque a gente recebe oportunidades diversas, né? Diversas. Acho que você, até por estar nesse meio de evento, de produção, pode ser, não sei, mas pode ser que surjam diversas propostas. Sim. E que você consegue ali ter um discernimento, e isso vem com Deus, sim, do que vem dele e do que não vem dele. Sim. Então, aproveitar a oportunidade é importante, mas mais importante do que aproveitar a oportunidade é aproveitar a oportunidade de Deus nas nossas vidas. Né? É crucial. Creio que você chegou até aqui hoje porque conseguiu aproveitar essas oportunidades. Mas uma coisa que a gente sempre pergunta aqui é, você falou que você nasceu em um lar cristão, né? Seu pai pastor, mas a gente entende que chega um momento em nossas vidas que a gente tem realmente um encontro com Deus. Sim. Que o fato de você nascer num lar cristão não vai fazer de você um crente de verdade, né? Sim. Mas na sua trajetória de vida, como é que foi esse momento de encontro com Deus? Que você realmente ali reconheceu quem Deus era, não pelo seu Deus de seu pai ou de sua mãe, mas a sua experiência que você teve com ele. Eu, logo no meu, assim... Como meu pai ele era pastor da Assembleia, ele mudava muito de cidade, né? Sabe essa coisa de campo? Sim. Uhum. Aí fui para Irecê, depois estava em outro lugar. Você nasceu em Salvador mesmo? Em Feira. Feira de Santana. E quando eu completei assim na minha faixa de uns 15 para 16 anos, né? Eu já estava jogando futebol e eu fiquei longe da minha família, né? E um excelente momento, eu não falo que é deserto, mas um bom momento que você vê o agir de Deus ou consegue ter uma visão melhor sobre isso é quando você se encontra em um lugar onde você não está com pessoas que estão ali, você já está acostumado, que estão sempre... intimidade, né? São próximas. Que estão sempre do seu lado. E você se vê em uma situação que você fala assim, caramba, essa pessoa que eu não conheço, eu conheço há pouco tempo, eu não sei se de fato é uma pessoa leal, uma pessoa que eu posso contar com ela. E eu fui vendo o cuidado de Deus, porque... Estamos aqui não porque somos merecedores, né? Estamos aqui pelo cuidado, né? E a misericórdia do Senhor. E eu vi em todo o tempo o Senhor tendo misericórdia e cuidado por minha vida. E eu fui sentindo isso, eu fui observando isso, eu fui entendendo que aquilo que meu pai tinha me ensinado, de fato, não tinha outro caminho, né? Eu joguei futebol, para muitos que não sabem, é um meio complicado, sujo, e em nenhum momento eu... posso dizer que eu me deslumbrei ou saí daquela rota que fala assim, eu comecei a ver um outro mundo, eu falei, vou experimentar, eu vou conhecer. Não, em nenhum momento. Então foi nesse período, né, dos meus 16 anos que eu saí de casa para jogar futebol, que eu fui vendo o cuidado de Deus e ele foi se revelando. O que eu faço hoje, ele já se revelava para mim naquele tempo, né? Essa facilidade de conversar com uma pessoa que talvez não tem muito a ver com aquilo que, de fato, com a minha identidade. Não tinha muito a ver, mas eu conseguia lidar muito bem com essa pessoa e ela me respeitar, eu respeitar ela. Eu não tinha uma profundidade, um contato maior, mas de você conseguir lidar, de ter um diálogo e a pessoa tá lá na sua e você tá aqui e cada um caminhar juntos. Então, já nesse momento, eu já vi esse cuidado de Deus com a minha vida. Bacana. Massa. É até engraçado você falar isso, porque no programa anterior, não sei se você conhece a história de Júnior, que anda com o Eber, né? A gente estava falando aqui antes. Ele também foi jogador e ele contou, a história dele foi um pouco diferente. Ele nasceu na igreja, foi mais do que a gente imagina que possa acontecer, né? E aí quem assistiu o programa anterior vai saber, né? Ele tipo, mesmo jogando nesse meio que a gente sabe que é sujo mesmo, enfim, infelizmente, não é que é sujo, né? Tem muita coisa errada, como talvez quase todos os meios, né? Vai muito da nossa postura, mas enfim, é um meio mais fácil de se deslumbrar e cair, fazer coisas erradas, enfim. E aí ele disse que o pessoal ia pra balada, pras coisas, ele ia pra igreja. Até que um dia ele aceitou ir pra balada e disse que não lembra a última vez que ele foi pra igreja e tal. Ele tava contando exatamente... Já foi o contrário. O contrário do que você tá falando. E aí era uma pergunta que eu ia te fazer, como foi para você lidar com isso? Você já falou que acho que os princípios, eles estando enraizados, é mais fácil um pouquinho, né? Eu também nasci lá cristão, o Felipe também. Mas não significa que a gente vai necessariamente ficar em santidade o tempo todo, mas a gente tem esse enraizado, né? Por mais que a gente tenha uma tendência para cair para alguma coisa, a gente sabe que aquilo é errado, então tem um temor maior, né? Talvez de algumas coisas. Mas aí falando do futebol, como é que foi que entrou o futebol na história aí? Você desde pequenininho se destacando lá em Feira, eu não sei que cidade foi. Desde novo, meu pai, meus tios jogavam futebol, meu irmão. Só que nenhum
deram sequência na carreira, né? Começaram ali, depois pararam, mas eu acabei herdando, não sei, acho que do meu pai ou de algum tio meu, e comecei a jogar futebol. E desde novo o pessoal ia falar, pô, você tem que ir para um time e tal, tem que fazer um teste. E todos os testes que eu fazia, eu passava, era aprovado. Meu pai que não deixava por causa da igreja, da Assembleia. Sim. Não, negócio de jogar futebol. Mas chegou um tempo lá, muita gente falando, e ele foi reconhecendo, ele gostava também muito de futebol. E eu comecei, né, a trilhar esse caminho, como eu falei, achando que era aquilo que, de fato, Deus tinha para mim, né? E seria o meu propósito, né, aqui na Terra. Mas no meio do caminho as coisas mudaram um pouco, mas em nenhum momento eu me frustrei, né, quando não deu certo. Né? Cheguei a ficar triste, claro. Né? Fiquei muito triste porque na minha cabeça, como eu falei, futebol, até hoje eu brinco que a bola é minha eterna namorada. Mas quando não deu certo, eu fiquei um pouco abatido, triste e sem saber de fato como é que o que eu iria fazer, né? Tanto que depois eu fui cursar educação física para unir o útil ao agradável, que já tinha muito a ver. Entendi. Mas não pode perguntar. Não, e aí até é interessante tudo que você está falando, porque eu acho que é um caminho diferente do que a gente imaginaria, talvez, do normal, né? Normalmente, imagina, o cara nasce na igreja, aí vai jogar bola, vai para um meio, começa, se desvia, sim. Aí Deus tira ele de lá para ele se voltar para Cristo. E engraçado você falar sobre você se manter fiel independente de qualquer coisa. Sim. Eu acho que isso é muito bonito e é muito importante a gente falar sobre isso, porque normalmente a gente se fala muito sobre o vir pela dor, né? Sim. Eu voltar para o meu propósito pela dor, e você, mesmo nesses momentos de frustração, você contando pra gente que se manteve firme, né? O que acontecia para você conseguir? Porque é difícil, eu imagino você ter jogado, eu tive algumas chances no futebol também, sou centroavante, matador, né? Doug tá aqui pra... É verdade... Tá vendo? Matador. Hoje tem até jogo. Conversa fiada. Fica quieto você. Bruno Fabiano. Conhecido como... Era o famoso Luiz Fabiano da Shopee. E aí eu lembro que... Eu até achei uma época que ia... E sempre dava errado, assim. Quando eu lembro pequeno, eu e meu pai... A gente foi jogar um campeonato antigamente, que tinha uma Copa Esperança, que era um campeonato da Criança Esperança. Aí eu me destaquei nesse campeonato, o cara, não, vamos jogar, me chamou pra jogar no Palmeiras. Eu morava em São Paulo, né? Aí eu todo empolgado jogando, embora seja São Paulino, mas eu falei, pra pular o muro é São Paulo e Palmeiras, o CT um do lado. Aí minha mãe não deixou ir porque eu teria que morar longe e tal, enfim, não fui. Aí cheguei aqui na Bahia, fiz alguns testes, passei em alguns times também, aí quando comecei a jogar, uma lesão na coluna, aí eu falei, não vai dar certo, não é pra mim. E aí eu lembro que isso eu fiquei muito nessa dúvida, beleza, futebol, não que... eu achava que era isso, eu sempre tive essa linha achando que era pra música, enfim, mas eu tinha muito esse questionamento de querer entender qual o propósito de Deus pra minha vida. Sim. Até recente isso, né? Talvez eu vivia uma vida tentando entender, aí por conta do meu testemunho, que eu não vou contar aqui agora, que é meio extenso, tentando entender o propósito de Deus. Como foi pra você essa transição de você ver que, poxa, não é no futebol, uma coisa que eu achava que era, aí você ficou triste e tudo, mas o que te fez manter firme em Deus e como foi entender esse propósito de Deus ali? Na realidade, o que me fazia permanecer firme, né, e persistente é porque eu entendo que Deus ele cuida de você em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins. Como você falou, cabe a nós a ter esse discernimento, discernir as coisas. Às vezes as coisas estão dando errado, mas esse errado é fundamental para que as coisas comecem a dar certo. Sim. Né? Eu sempre tenho falado que existem portas que é por pouco tempo. E naquele tempo que você entrou por determinada porta, vai gerar um aprendizado, que vai ser útil para o que você, de fato... seu destino, né? Ali, seu destino, seu propósito. Então, eu tinha essa convicção do cuidado de Deus. E o que mais me deixava tranquilo, além desse cuidado, era o meu temor. Eu sabia que se eu, em algum momento, eu buscasse viver algo diferente, né, dos princípios, eu poderia me dar mal, né? Porque eu sei que Deus ele é amor, mas ele é justiça também. E ele não vai te confiar algo, ele não vai colocar algo em suas mãos para depois você jogar para cima e o nome dele ser envergonhado. Sim. Então eu sabia desse cuidado de Deus por minha vida, das promessas que ele tinha para minha vida também, e do que de fato poderia acontecer depois se eu tivesse uma atitude de me desviar, por mais que tinham coisas que para a nossa carne, para o nosso eu seja atrativo, mas eu sabia que eram caminhos que parecem ser de vida, mas no fim são caminhos de morte. Correto. E a transição
pós o futebol, eu até falei em um podcast que eu participei, eu comecei a trabalhar com educação física e eu era remunerado, mas eu não sentia prazer. Até mesmo quando você, na área que você atua, que é a sua área mesmo, quando você tem um entendimento de quem você é em Cristo e você não faz algo da maneira que tem que fazer, quando você recebe, você já fica meio, caramba, eu tô recebendo por algo que eu não fiz, não dei o meu melhor. Quem tá de fato em Cristo, ele sabe quando ele dá o melhor e quando ele não tá fazendo de qualquer jeito, tá migué. Né? A gente tem que fazer as coisas como se fosse para Deus, não para os homens. Então é uma coisa que eu tenho comigo, é sempre fazer o meu melhor. Então essa transição de mudar do futebol, né, para entrar nessa parte de educação física, que a início estava sendo muito legal, porque era uma coisa nova, que eu achava que depois do futebol não sabia muito o que fazer, eu estava falando, agora eu estou entrando então em uma área que pode ser bacana. Mas quando você está enxergando as coisas pela vista e por uma visão. A minha vista estava achando que aquilo era bacana, mas a minha visão falava, isso aqui é algo que é passageiro, ou é momentâneo, porque eu sei que aquilo que Deus de fato tem reservado para mim não é isso aqui ainda. Essa questão da fase, né? A gente precisa passar por algumas etapas nas nossas vidas e aprender lições. Eu acredito que tanto o período do futebol como o período aí da educação física, né, desse início de atividade, foram fundamentais, né, para o seu entendimento hoje com relação ao chamado e ao propósito de Deus. Sim. Acho que Bruno, eu também, esse entendimento sobre o nascer para adorar, ele percorre por esse caminho de tentativa e erro, né, digamos assim. Por mais que você busque fazer ali muitas vezes algo e fazer da maneira correta, mas o fato daquilo não ser o propósito de Deus para sua vida passa a ser algo errado para você. Isso. Porque não foi o que Deus te chamou para fazer. Isso. Você pode fazer, pode dar certo ali, mas Deus está vendo, mas não é isso que eu quero. Sim. Então, acho que hoje você deve ter essa compreensão de entender, eu estou aqui hoje, eu faço o que eu faço, da forma como eu faço, porque eu precisei passar por esse caminho e precisei aprender realmente algumas situações, e acho que principalmente com relação à parte relacional, né, da coisa, acho que você por estar aí envolvido e inteirado nessa questão de evento, você trata muito com pessoas, né? Você conversa com pessoas, você está ali organizando situações, coisas que eu creio que nessa trajetória de vida você com certeza passou por momentos que hoje você fala, se não fosse aquela experiência lá atrás, hoje eu não teria tanta aptidão para poder fazer o que eu faço. Né? Então isso é interessante. A gente não pode desprezar o início das coisas. Né? Às vezes é uma espécie de trampolim para o que Deus tem preparado para a gente lá na frente. Sim. O próprio Cristo, né? Eu dou esse exemplo. A gente fala que Jesus ele era perfeito, sempre foi perfeito, mas ele começou o ministério dele com 30 anos. Ele não começou com 12. Com 12 ele esteve lá no templo, pregava. Talvez ele já teria, vamos colocar como humano, né, os talentos todos ali para cumprir o dever, mas ele não estava pronto ainda. Ele tinha que passar uma trajetória. Não era o tempo de Deus, né? Não era o tempo de Deus. Ele mesmo fala, né? Preparação. Ainda não chegou o meu tempo. E de fato, a gente, às vezes, para viver o propósito de Deus, a gente vai viver muitas coisas que aparentemente não é o propósito de Deus, mas que estão forjando, trazendo o nome do filme, forjando a gente para viver o propósito, né? E aí, uma coisa que você falou que é muito interessante, que eu acho que, eu sempre tenho dito isso, a gente só vai ser feliz, ou plenamente feliz no sentido de completude, sabe? De ser completo quando a gente estiver alinhado com o propósito de Deus. Sim. Às vezes não é que a gente nem está fazendo coisa errada, como você falou, você só está caminhando em paralelo com a vontade de Deus para sua vida, e aquilo ainda você sente assim, poxa, isso é legal, mas tá um vazio, ainda não está plenamente completo dentro. Então, a gente, para ser feliz, a gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Exato. E entender isso não é tão fácil, né? A gente, às vezes, como você falou, vai batendo cabeça, vai tentando entender, mas eu acho que é muito importante a gente buscar em Deus, em tudo que a gente for fazer, o discernimento. Deus, isso aqui está alinhado com a sua vontade para minha vida. E mesmo que for uma fase de transição e estiver alinhado, você vai conseguir estar sentindo a presença de Deus. Você vai falar, eu estou fazendo uma coisa que ainda não é o que Deus tem, mas eu sei que Deus está me conduzindo para isso. Sim. Porque a pior coisa, eu acho, que do ser humano que nasceu para adorar é você estar fora da vontade de Deus. Por mais que você está fazendo, e aí por experiência própria, você fala, poxa, eu estou fazendo um projeto bacana, legal, mas não é isso. Total, né? Não foi para isso que Deus me chamou. Então, eu acho muito bonito da sua fala isso, porque, de fato, a gente tem que buscar viver o nosso propósito. Né? Eu acredito que todos temos um propósito aqui. E tem aqueles que têm uns propósitos específicos mesmo, né? Não significa que todo mundo vai largar tudo para viver da obra de Deus, não significa isso. Eu falei até em alguns programas anteriores, tem gente que vai ser um grande profissional de determinada área e vai ser um grande cristão dentro daquela área. Sim. Porque o nosso propósito sempre tem a ver com outras pessoas, não tem a ver necessariamente com a gente, né? Tem a abençoar outras pessoas. Então, eu acho que a gente tentar buscar de Deus esse propósito
é a melhor maneira. E aí, dentro disso tudo que a gente está falando, como é que está o seu momento hoje? Você acha que você já está necessariamente no propósito, está numa transição? Como é que você tem se enxergado nisso? E até antes de chegar a isso, só para construir realmente um caminho, explicar para a gente um pouco como foi essa transição já da saída da educação física para iniciar realmente no que você faz hoje, né? Porque a partir disso a gente consegue ter essa visão mais clara. Aí que vocês vão ver que o negócio é Deus puro na história, porque eu saio da educação física e eu tinha um amigo, né, próximo, e eu não tinha celular. Na verdade, pra mim, tanto fez, tanto faz. Celular, assim, meu negócio era jogar bola. Sim. Né? Aí comecei a trabalhar com a educação física e tal. E quando eu comecei a entender que ali não era pra mim, vão acontecendo algumas situações que vai fazendo você desapegar. Ou vai fazendo aquelas portas se fecharem. Então, eu tinha alguns alunos e o que acontece? Só que eu já comecei a trabalhar divulgava algumas lojas, ainda não tinha tanta expertise naquilo, mas já divulgava algumas lojas. E eu tinha um amigo que ele jogava na Chapecoense, jogou comigo no Bahia, Roberto. E ele veio jogar aqui acho que foi contra o Bahia. Aí pós o jogo, eu fui encontrar com ele no hotel. Roberto, não? Não. Ah, tá. Fui encontrar com ele no hotel. Aí, beleza. Quando eu saio do hotel, converso com ele, aquela resenha e tal, foi 2 da manhã e eu tinha treino 5 horas em feira pra dar. Aí, quando eu chego em feira, dormi, acordei 7. Aí a menina falou assim, poxa, infelizmente você tem chegado atrasado algumas vezes e tal, e eu não quero mais continuar. Mas sabe quando a pessoa fala isso pra você não faz muita diferença? Obviamente, eu como um profissional, sim, eu não estava tendo a atitude correta. Beleza. Claro. Mas sabe quando você vê que as coisas acontecem para que você já não fique mais... né, aquilo ali. Já não sensação de final de ciclo ali, isso. Né? Aí, tranquilo. Aí eu comecei a dar seguimento com o meu trabalho, né? Que eu já fazia. Divulgava algumas lojas e tal. E na pandemia que foi a mudança. Que foi onde virou toda a chave. Porque todo mundo com medo em casa. Eu já tinha um entendimento que... Deus é que faz tudo acontecer. Se ele quiser abrir a porta, ele abre. Se ele não quiser, então o pessoal ficava em casa e eu só falava, só eu tô na rua, não tenho como pegar o Covid. Então eu treinava, eu corria. E eu comecei a fazer lives, eu postava vídeos. E foi aí que eu comecei a usar a rede social, que hoje minha rede social é o meu ministério. Eu uso ela com propósito. Sim. Você vai ver lá... Nenhum momento você vai entrar na minha rede social, você não vai ver algo que evidencie Deus. Né? Sempre Deus vai ser algo que vai ser evidenciado na minha rede social. Aí eu comecei a fazer lives. Comecei a fazer algumas lives com alguns cantores, com algumas pessoas da área da saúde, né, devido à pandemia, devido a esse relacionamento que eu conquistei na minha caminhada. E todos os dias eu fazia alguma coisa diferente, trazia psicóloga, né, algumas pessoas estavam ansiosas, com medo. E automaticamente eu comecei a fazer isso, mas sem entender que eu já estava vivendo ali o meu propósito. Uhum. Eu estava iniciando o meu propósito. Uhum. Aí tudo bem. E eu passei um período que eu tive uma mini depressão. Quando eu digo uma mini depressão é porque eu estava começando a viver isso, que foi antes um pouco da pandemia. Por tudo que aconteceu, e no futebol não ter dado certo, foi um acúmulo. Depois comecei a trabalhar com a área da educação física, também não está dando certo e tal. Então você vê que você gera uma cobrança, você tinha uma expectativa de estar jogando futebol, nos holofotes e tal, e as coisas não vão acontecendo. E isso acaba mexendo um pouquinho com você. Aí, tranquilo. Aí, nesse período, eu fiz uma live com uma psicóloga e tudo que ela estava falando na live estava servindo para mim. E eu acabei saindo da live ali, tipo, renovado, transformado e mais empenhado com o que eu já estava fazendo. Aí, a pandemia... Aí passou a pandemia e eu continuei. Todos os dias eu trazia uma mensagem de manhã, uma palavra. E logo em sequência eu comecei a fazer live todos os dias. Eu passei 1 ano fazendo lives. 1 ano praticamente todinho, de segunda a domingo fazendo live. Quando não era convidado, era eu mesmo que fazia. E tipo assim, e aí sempre era meia-noite. E tipo, tinha 20, 50, 70 pessoas. Sim. E o pessoal já entrou no ritmo, né? Até vale uma mensagem, todas as pessoas que ela tem uma disciplina em algo, você acaba disciplinando outros. Uhum. E as pessoas vão vindo no seu ritmo. E eu comecei a trabalhar com isso. E o meu colega que eu falei para vocês, eu disse assim para ele, quando eu tiver 5 mil seguidores, eu vou começar a ganhar dinheiro com rede social. E não foi outra.
Aí foi quando eu comecei a fazer essa divulgação de empresa, essas coisas. E como você falou, que eu entrei nessa parte de eventos. Hoje eu continuo fazendo a parte de influenciador, mas essa parte já de eventos, eu, adiantando um pouco a história, eu saí de feira para passar um final de semana na casa de uma colega minha. Ela falou, vamos no culto, vai ter uma festividade e depois a gente marca de fazer alguma coisa e tal. Aí eu vim para ficar em um sábado. Eu vim em um sábado para voltar no dia seguinte. Só que nesse dia que eu vim para cá, a gerente do restaurante do Salvador Shopping, o Alecrim, falou assim comigo, você não quer fazer o vídeo aqui não, que eu já conhecia ela e tal. Aí eu fui fazer um vídeo no domingo. Quando eu fiz o vídeo no domingo, a menina que é responsável pelo marketing falou assim, pô, o vídeo ficou muito bom. Pergunta se você não quer fazer da comida baiana na sexta. Aí eu falei, pô, velho, mas como é que eu vou... Já tá pra retornar. Aí eu conversei, né, com a pessoa. Eu falei, pô, será que eu poderia ficar aqui? Mas ela, pô, pode ficar tranquilo e tal. Fica à vontade aí. Porque ela era enfermeira. Tipo assim, ela não ficava em casa. Era aquela enfermeira que fica... Aqueles plantão que 24 horas... E ela, como ela queria acrescentar a renda dela, ela pegava plantão de outras pessoas. Sim. Então, praticamente... Né, emendava ali uma coisa na outra. Emendava uma coisa na outra. Aí, tudo bem. Aí as coisas foram acontecendo. Quando eu divulguei o Alecrim, viu uma pessoa, gostou. Aí apareceu outra. Foi aparecendo... Eu falei, caramba. Aí as coisas começaram a se abrir. Eu falei, pô, agora eu acho que eu vou buscar uma casa aqui pra me alugar. Aí, nessa, eu procurei uma casa aqui pra me alugar. Encontrei e comecei a morar aqui em Salvador. Aí um determinado dia passou um patrocinado do Canta Salvador, de 2022. Foi 2022? Foi 2022. Logo quando passou a pandemia, o primeiro evento que teve. Foi 22, Foi lá no ET. Aí tudo bem. Aí quando eu vi o patrocinado lá do evento, aí eu falei, pô, eu sou apaixonado por música. Ia ter Thales, Aline Barros, cantores que eu não imaginaria que depois eu teria contato. Sim. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram, falei, onde é que compra o ingresso? Aí quando o cara viu minha rede social, o cara falou assim, você não quer divulgar não, eu te dou o ingresso. O responsável pela página, né? Aí eu falei, não, pode ser. Aí quando eu falei, pode ser, eu falei, peraí. Eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei assim, quem é o responsável pelo evento? Aí o cara, não, pode falar comigo mesmo. Aí beleza. Aí como eu já tinha eu busquei, como a página seguia poucas pessoas, eu imaginei que só seguia pessoas que eram ligadas à empresa. Aí eu falei com uma pessoa que não era o dono da empresa, mas o cara chegou e me encaminhou. Aí eu falei com ele, o cara nem me viu. O cara falou assim, quanto é o valor do seu serviço? Eu falei, X. Ele, pronto, eu te pago a metade, você tem interesse? Eu falei, tenho. Já tive essa conversa com ele uma vez. Foi exatamente assim. Aí eu falei, tenho. Lembrei agora. Aí pronto. Quando eu fiz o meu trabalho, porque quando você tem confiança e segurança naquilo que você está fazendo, e muito bem feito, você sabe que o interessante não é a colheita, é a semeadura. Sim. E o retorno é fato. Entendeu? Então, eu aceitei, tudo bem, o evento foi muito bom. E a partir dali foi um divisor de águas. Porque tudo, como eu falei, tudo que você entrega muito, o resultado talvez não seja agora, mas já vem... É igual quando Jesus faz a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. O menino ele consegue segurar os 5 pães e 2 peixinhos na mão dele. Sim. Mas a partir do momento que acontece o milagre, a colheita você não... É abundante. Não tem... Né, alimentou todos que tinha e ainda sobrou. Então, sempre assim, você pode, a sua semeadura, por menor que ela seja, mas a colheita, você não é obrigado a semear, mas a colheita sim. A semente sempre é menor do que a árvore. Isso. Né? Massa, você falando sobre isso, me veio assim a questão de a gente entender, né, que eu até fui lá no show de Morada e uma coisa que eu estou falando com o Felipe aqui, né, Deus sempre tem algumas coisas que Deus me direciona para fazer. Sim. E eu não entendo muito. E aí o show do Morada foi uma das coisas que Deus falou, eu quero que você vá. Eu falei, pô, mas é lá em Candeias. E eu falei com você até, né? Sim. Pô, Morada vai estar lá que eu vi na sua rede social e tal. Aí você falou assim, vai tocar sábado. Aí eu falei, poxa, não sei o que é, Deus mandou eu ir. Era pra eu ir com a minha esposa passou mal, não foi. Leva um amigo meu que no final Deus tinha pra falar com ele também, não vou entrar em detalhes, mas... E aí, na última música, aí eu fiquei assim, Deus, o Senhor falou que era pra eu vir, que o Senhor tinha uma palavra pra mim, eu
Beleza, fiquei já na penúltima música. Aí ele começa a tocar aquela música que fala exatamente sobre isso, né? Ele começou a tocar, a penúltima foi aquela que fala o vento forte é você. Não, afundei meus barcos no cais e tal. Aí ele despediu dos meus pais, falou muito comigo, com meu colega e tal. E aí a última ele tá falando sobre isso. O vento forte é você, é tudo sobre Deus, a tempestade é ele, tudo tem a ver com ele. E você falando... e trazendo para a minha vida também, o que a gente tem visto na prática, é que muitas vezes não, sempre, principalmente para quem tem um compromisso com Deus, as coisas elas não acontecem pela nossa força, embora apareçam, né? Eu lembro que na agência aqui eu falava teve uma temporada assim na pandemia, que eu fiquei desesperado também, eu falei, poxa, eu comecei a perder clientes querendo cancelar e tal, eu falei, e agora? E aí de repente Deus abriu a porta. Só que na época eu não tinha esse entendimento que era Deus abrindo a porta. Eu falei, criei uma estratégia na minha cabeça, vou fazer e vai dar certo. Aí eu fechei 18 contratos em coisa de 2 meses. Eu falei, caramba, velho, bombamos. E na sua cabeça fica assim, poxa, foi sua estratégia, foi sua cabeça, né? E aí, de repente, eu comecei a perder. Passa um tempo, quando Deus começa a me chamar para outras coisas, eu comecei a perder vários contratos de vez. E aí eu fiquei assim, poxa, mas o que eu tô fazendo para perder esses contratos? E aí Deus falou assim, é tudo sobre mim. O abrir as portas é sobre mim, o fechar também é sobre mim, não é sobre você. A gente acha que a gente tem controle, a gente acha que a gente consegue fazer as coisas pelo nosso entendimento, mas você pode fazer a melhor divulgação possível. Se Deus não abrir as portas, não vai para lugar nenhum. Como você pode fazer algo simples e Deus colocar a mão e falar, é aqui. Então, de fato, é tudo sobre Ele, é tudo sobre o propósito dele nas nossas vidas, né? E isso que você falou é tão interessante porque eu não sei se vocês conhecem Miles Monroe. De nome assim. Não. Eu li muito os livros dele, tem muita mensagem dele no YouTube também. Ele fala muito sobre visão e propósito. Você caminhar com pessoas que têm visão é totalmente diferente. Sim. Quando você está com uma pessoa com visão, pode ser 2. Se os 2 têm uma visão, vocês podem comandar o mundo, entende? A visão faz tudo, é o que faz virar a chave. Às vezes você está enxergando aqui, a um passo, mas o cara que está com a visão, ele está lá na frente. Lá na frente. E você falou uma coisa interessante. Eu queria um acesso a uma pessoa. E nem sempre o acesso vai ser diretamente com a pessoa. Um exemplo, alguns artistas hoje que eu tenho uma afinidade, eu não fui diretamente com ele. Eu cheguei, conversei com o baterista, cheguei ali, naturalmente você foi construindo uma relação e o cara já convive com a principal pessoa, né, daquela situação e acaba compartilhando, pô, o cara é bacana, o cara é gente boa, o cara é profissional e já deixa o meio de campo aberto. E às vezes você vai tentar diretamente com a pessoa, ela não sabe talvez quem é você até aquele momento e pronto, não flui, né? Não flui. E eu queria muito ter um contato com uma pessoa muito influente e eu sabia que para o meu trabalho seria muito bom. Só que pela pessoa ser muito grande, né, hoje a notoriedade dela ser, né? Poxa, velho, como é que eu vou ter esse contato e tal? Aí o que acontece, aí eu fui passar um final de semana na casa de um amigo. Aí beleza, aí quando eu tô lá, a gente foi sair pra almoçar. Quando foi sair pra almoçar, o cara não conseguiu ligar a chave do... Como é do... Do carro. Não, do triciclo. Quadriciclo. Aí não conseguiu tal, e tipo... Aí o cara chega e liga pro dono da casa. Pô, não tô conseguindo ligar. O cara falou, rapaz, tem um botão verde aí, não? Aí o cara falou, puf, ligou. Quando a gente sai, pô, eu nem sabia, tá chegando a pessoa. Na mesma hora, assim, eu falei, caramba, velho, ele deve ser o cara. Aí o cara falou, será? Eu falei, E tipo assim, foi o tempo certinho que a gente segurou ali, velho. Aí beleza, aí quando chegou, tipo assim... Tem situações, como eu falei, é igual José. José, ele falou para o copeiro, quando você tiver com o rei, lembre-se de mim. Sim. Então ele aproveitou uma oportunidade. E quando ele estava diante do rei, ele falou assim, quem que vai administrar isso? O rei falou assim, você. Não tem outra pessoa, você. Então, Deus abriu as portas, mas o cara criou a oportunidade. Entendeu? Criou ele tinha a visão. Tinha a visão. Aí tudo bem. Aí eu falei, não, vamos lá. Ele falou, não, rapaz, não sei o quê. Eu falei, vamos lá. Aí pronto, cheguei lá, eu falei, e automaticamente eu gerei um contato com a pessoa. Se foi profundo, se foi raso, mas eu gerei o contato. Aí depois eu conheci, pra você entender, eu conheci uma pessoa que era diretamente ligada com essa pessoa. E só quando eu fiz a análise muito rápida, eu pensei, pô, esse cara não vai me ajudar em nada, velho. Não vai me ajudar em nada. Então, aí vai uma mensagem para as pessoas. Tem situações
que você está tendo um olhar que você acha que aquela pessoa, aquela situação vai ser o acesso para você chegar onde de fato você quer e de fato tem a ver com o seu propósito. Mas tem algum momento que você fala assim, pô, não está acontecendo, mas se de fato é aquele lugar que eu tenho que estar, se ali é o meu propósito, e por que eu não cheguei? Será que não é isso mesmo que Deus quer? Aí Deus ele até permite isso para ele falar assim, você não está errado de você querer ir pelo passo a passo, tem essa pessoa que tem um acesso, mas eu quero te revelar que eu sou Deus. Se esse acesso que você acha que vai dar certo não está indo, eu vou te colocar lá diante da pessoa. Para aquela pessoa, talvez, que tinha a visão de nem te ajudar, ela falar assim, caramba. Só pode ter sido Deus isso. Tá entendendo? Só pode ter sido Deus. Porque aquilo que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida, ele vai sim permitir pessoas, porque eu entendo que amarás o teu Deus de todo o teu coração é para você entender que você tem que estar conectado com Deus em primeiro lugar. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você depende de pessoas. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Sim. Não existe isso. Um time de futebol pode ter o melhor jogador, mas deixa ele jogar só. Não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Só que o agir de Deus, quando ele quer de fato se revelar, quando ele quer de fato mostrar que você tem que ser totalmente dependente dele, e para você entender que aonde você chegou até aqui, onde você pode chegar além, sempre vai ser através dele. Sim. Se não for aquela pessoa que ele vai também colocar para ser o intermédio, ele mesmo vai fazer diretamente. Eu falo que para Deus cumprir as promessas e o propósito dele na minha e na sua vida, ele vai permitir que pessoas sejam abençoadas para nos abençoar. Então eu entendo que nesse momento e ao longo da história, Deus tem abençoado, tem prosperado pessoas porque elas vão te ajudar a cumprir o seu propósito. Resumindo, a minha existência pode ser o motivo de alguém estar vivo até hoje. Tá entendendo como é? Certeza. Então essa dimensão de você entender o agir de Deus, eu posso falar que eu vivo isso porque são coisas assim extraordinárias que Deus já mostrou para mim e eu falava assim, caramba, velho, não tem como você entender que foi fulano, foi cicrano, não, foi Deus que fez. Sim, foi Deus. E esse entendimento, esse reconhecimento, na verdade, de que tudo vem dele, isso abre portas. Sim. Porque você tira todo o crédito que poderia ser seu, você poderia falar, não, mas eu pensei, né, minha inteligência, eu dediquei nisso, aprendi tal coisa, mas a gente percebe, eu digo que tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que Deus nos apresenta. Sim. Então, e isso é uma realidade. Então, tem alguns acessos que você vai ter que talvez eu nunca tenha. Sim. Como vai ter acessos que eu vou ter e que você nunca vai ter. E que isso vai ser direcionado por quem? Por Deus. Por Deus. Porque o meu propósito pode ser diferente do seu, né? Apesar de termos propósitos em comum, é comum isso acontecer, mas tem coisas que só você vai chegar lá. Sim. E você vai chegar lá porque você plantou, né? Sim. Você semeou aquilo ali e alguém veio e, como diz a Bíblia, né? Paulo pregou, Apolo plantou, regou. né? Apolo regou, mas Sim. quem deu crescimento? É Deus. Deus. Né? E isso que você falou, que nem todo mundo vai chegar, é um entendimento que eu tenho, porque às vezes a gente interpreta a Bíblia um pouquinho de forma equivocada. Sim. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa fala assim, não, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não. É porque em qualquer situação que você tá, até na escassez, Deus vai estar com você. Com certeza. Entende? O sucesso não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ser um excelente cantor, Sim. nem todo mundo... Agora, tipo assim, eu sei que Deus ele reconhece o esforço. E Deus, ele quando ele vê a sua disposição, a sua persistência, ele se encarrega, assim, de fazer com que as coisas aconteçam. Mas ele sabe muito bem, porque é outro versículo que às vezes algumas pessoas interpretam mal, que Deus tem infinitamente mais daquilo que eu peço ou imagino. Não é que você pediu um Fusca que Deus vai te dar uma BMW. Não é sobre isso. É porque Deus sabe exatamente o que você precisa. Exatamente. Então, muitas vezes, você está se esforçando, mas Deus já está vendo além, pô. Exatamente. E esse versículo diz que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedindo. Ou seja, o fato dele poder não quer dizer que ele vai fazer. Ele vai fazer. Né? Ele Isso muda tudo. Ele já está enxergando além, entende? Quando eu estava com a Aline Barros, que eu até me perdi com ela, foi um dia assim, que eu vi mais uma vez a mão de Deus, que ele que permitiu, não vou dizer que ele que permitiu que eu me perdesse, Sim. mas o que aconteceu com minha atitude humana de me perder, eu tive mais tempo próximo dela e do pai, que ela sempre viaja com o pai. Uhum. E ali eu gerei uma conexão, eu gerei uma troca de experiências, de ideias. E teve um momento que eu falei assim com ela, quando eu tinha 10 anos, eu estava em um evento, assim, eu olhei, você estava cantando, 10 anos de idade, eu falei, como eu queria estar ali. Mas não era sobre a Aline Barros, era sobre aquela situação. Eu sempre gostei de música, então eu falei, como eu queria estar ali.
ali em cima, ali no meio e tal. E eu falei aquela palavra ali com 10 anos. Aí ela falou assim, pô, você tá vendo aí? Você falou, além de você estar trabalhando com isso, você tá aqui comigo. Entende? Então, são coisas que eu vejo na minha vida, né? Eu sei que existe uma renúncia, existe um preço, né? Porque a vitória ela tem um preço. Com certeza. Ela não vem de graça, entende? Então, já existiu situações de pessoas tentarem atrapalhar, de pessoas tentar boicotar e, tipo assim, você não tem como ver atrás de você. É só Deus que vai te ver e vai te direcionar. Uhum. Então, tem coisas que você tá passando por aqui, é tipo assim... Na nossa ótica aqui, a gente não tá enxergando, mas é como se você tivesse... Sabe aqueles videogames que você vai pulando, vai passando pra cá, aí tipo assim, aí tem um dia que era pra você sair de noite, você não saiu de noite, você saiu de tarde, e ali fez toda a diferença que você teve um livramento, mas é tudo Deus agindo, tá entendendo? É tudo Deus agindo, a misericórdia dele em nossa vida. Então eu tenho essa total entendimento que nada é sobre mim, não é pela minha capacidade, claro. Algumas coisas você vai aprendendo a cada dia, natural. Mas tudo eu entendo. A minha vida é praticamente assim, eu acordo segunda, parece que tudo que eu vivi de domingo, sábado, sexta, parece que zerou. Eu tô começando de novo. E eu entendo que a vida tem que ser assim com Deus. Você tem que, a cada dia você tem que entregar algo a mais. Você tem que se santificar mais, você tem que buscar mais. Que nem sempre é fácil com a vida que a gente vive hoje, que eu falei. 24 horas parece que é pouco. Sim. Mas você pensa, mas dessas 24 horas, qual foi o momento que você entregou algo para Deus? Que você fez um sacrifício, entende? Eu não sei como cada um direciona a sua vida, como é que você usa a rede social. Às vezes tem pessoas que me mandam mensagem, pô, tô passando por isso, tô com algum problema. E eu tô, naquele momento, evangelizando. Falei, rapaz, busca uma igreja próxima, busque estar tendo contato com pessoas que de fato têm algo a oferecer, algo para agregar na sua vida. Então eu tenho esse entendimento hoje que sem Deus não dá, como tem a música, né? Mas sem Deus não, né? E a gente precisa utilizar, falando agora de rede social, com propósito, né? Acho que isso muda. A gente percebe que, graças a Deus, tem tido uma crescente, né, de pessoas que estão ali falando sobre Deus, né, dando testemunho, que não é somente falar, é você viver realmente aquilo. Então, quando você percebe que você tem esse poder de influenciar pessoas, isso gera um temor muito grande, porque você passa a ser muito mais responsável com sua fala, com sua conduta. Então, quando você decide ali, até mesmo a questão da divulgação, por mais que a gente entenda que tem a parte do trabalho ali, da parte comercial, mas ainda assim é um peso grande, né, que você carrega de você anunciar algo, de você ali, tô aqui dizendo que isso aqui funciona. Eu acho que o nosso relacionamento com Deus, ele vai nos dar uma base para que a gente possa viver isso com a maior sinceridade possível. Sim. Porque hoje teve uma recente notícia dizendo que ano que vem os filtros, né, do Instagram, por exemplo, eles vão sumir, vão ficar apenas os filtros nativos. Isso gerou uma preocupação muito grande nas pessoas, porque as pessoas elas estão acostumadas a aparecerem ali sempre de alguma forma muito bem montada, muito bem elaborada, para realmente vender ali algo. Só que a gente percebe que Deus ele vê a essência, né? Acho que no meio que você vive, mesmo sendo um meio cristão evangélico, você consegue identificar que ainda é presente muito essa ideia das pessoas fakes ali, de conversas ali muito mal resolvidas para transparecer algo que na prática não acontece? Isso acontece? Acontece. É porque se você não está dentro de uma visão e dentro de um propósito, você vai estar sempre tendo um olhar para o seu eu, né? Você vai querer os holofotes, você vai querer a reverência, a honra para você, a glória para você. E você acaba enveredando por esse caminho aí e é muito perigoso. Eu sempre falo, não pegue aquilo que Deus te entregou, esse poder de influência, para usar ao seu favor. Use para o reino, não use para o seu favor. Porque quando você usa para o seu favor, você sabe que você tem a capacidade de manipular alguém, com certeza, de fazer uma pessoa ter uma atitude, que essa atitude é para o seu benefício e não para o reino. Então isso é algo que eu sempre peço para Deus, para que Ele sempre me mantenha com a minha mesma visão, com a mesma linha de raciocínio, com o meu discernimento, pedindo para Ele sabedoria, para mim ver meu propósito. Você falou algo aqui, eu lembrei sobre uma coisa que aconteceu. Eu divulgava uma empresa e eu dava muito resultado para essa empresa. E uma das pessoas que era responsável começou a ficar meio que enciumada. Assim mesmo, eu falei, uxi. E a pessoa chegou e falou assim para outra pessoa que era responsável para me tirar da empresa. E a pessoa chegou e me tirou, né? Imagine você divulgando uma empresa, trazendo
receita para a empresa e a pessoa te manda embora. A pessoa ficou tão sentida que ela me pagou 3 meses, tipo assim, como se eu estivesse trabalhando ainda mais 3 meses seguintes. Aí eu ainda perguntei assim, mas qual foi o motivo? Você tá... Não, porque não sei o quê. Tudo bem. Passou-se 3 anos, chegou uma pessoa que de fato era responsável por essa empresa. Essas pessoas elas apenas gerenciavam, mas de fato tinha a pessoa responsável. Essa pessoa mandou me procurar e falou assim, mas por que você não está mais fazendo o trabalho? Eu falei, não, porque aconteceu isso. Ah, mas eu tenho interesse que você volte a fazer o trabalho. Eu falei, não, beleza. Aí eu voltei a fazer o trabalho. Eu voltei a fazer o trabalho sendo remunerado 3 vezes mais daquilo que eu fazia depois de 3 anos. Então, mas onde está o aprendizado? Porque em nenhum momento eu entrei em embate, em nenhum momento eu entrei em confronto. E eu aceitei, perguntei o que foi, depois eu falei, não, que Deus abençoe. Pronto. Porque quando você decide fazer justiça ou decide ter alguma postura um pouco tipo assim, não foi muito legal e etc, então vou reagir. Então você está tirando a sua dependência de Deus naquele momento. Sim. Se Deus ele está vendo todas as coisas. Então eu tive esse entendimento e depois aconteceu de 3 anos, o Senhor me permitiu voltar naquele mesmo lugar e sendo bem melhor remunerado. Sim. E aí você vê o versículo, né, de Romanos 8:28, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, e que são chamados segundo o seu propósito. Então, a gente percebe que mesmo algumas portas que se fecham, né, no caminho, quando a gente mantém uma postura correta diante de Deus, Deus ele nunca vai fazer vista grossa àquilo. Sim. E não é por barganha, né? É porque ele é fiel, ele é justo. Sim. Ele zela pelo que ele... Exatamente. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, né? E eu visualizo que o amor dele ele se manifesta pela sua justiça. Sim. Então, porque muitas vezes a gente precisa realmente... a gente olha uma situação e a gente quer colocar uma justiça nossa, humana. Né? Naquele momento ali, talvez fosse para você algo totalmente injusto. Sim. Né? Sem motivação clara, não foi um erro seu, mas a gente percebe que não foi um erro seu, ok. Mas fazia parte do plano de Deus para a sua vida, para te abençoar muito mais lá na frente. Eu acho que é interessante isso que vocês estão falando, porque acho que todo mundo que nasceu na igreja tem algumas orações que a gente faz talvez até meio inconsciente e não sabe o peso que isso tem, né? Que é aquele famoso, seja feita a tua vontade, né? Sim. Quantas vezes a gente pede para Deus alguma coisa, a gente fala, Deus faz isso, faz aquilo, mas seja feita a tua vontade. Ou o famoso eis-me aqui, que são orações complicadas, mas eu acho que todo mundo que nasceu na igreja um dia fez isso. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade, eis-me aqui para fazer a tua obra. E isso é carregado de um peso muito grande, né? Sim. Porque talvez um dia Deus vai te lembrar, mas por que eu estou passando por isso? Deus vai te lembrar, não, você não disse seja feita a minha vontade, e a minha vontade ela vai te alinhar para o propósito, mas para te alinhar com o seu propósito, você vai ter que passar por várias coisas, que se a gente soubesse que iria passar por essas coisas, a gente não ia querer o final, né? E aí você falando sobre algumas coisas que aconteceram e tal, e só veio isso na minha cabeça, o fato da gente passar por coisas, passar por situações que a gente não vai entender no momento, mas a gente não fazer com que isso nos afaste da vontade de Deus, né? Sim. Que é o que o Felipe falou. Você poderia ter murmurado, reclamado, e não só nisso, como em várias coisas que a gente conversou aqui. Então é muito importante entender que se a gente entrega a nossa vida para Deus, se a gente fala, Senhor, faz a tua vontade, Ele vai fazer. Sim. Se for uma oração sincera do seu coração, Ele vai fazer. E a vontade dele dificilmente vai estar alinhada totalmente com a nossa. Até porque nós não sabemos o futuro, Ele já sabe de todas as coisas, né? E aí eu acho que nesse processo a gente vai passando por coisas que a gente só vai entender lá na frente. Sim. E vai entender, era a mão de Deus que estava ali o tempo todo cuidando da gente, guiando. E outra coisa que você falou e veio na minha cabeça, muitas vezes a gente tem muita gente transformando bênção em maldição. O que é transformar bênção em maldição? Deus abre determinada porta, e nessa determinada porta que Deus abriu, você começa a fazer coisas erradas ali, mesmo sendo Vou dar um exemplo prático. Teve um período da minha vida, eu já tinha aberto a agência e eu tinha certeza que foi Deus que mandou abrir a agência. Na época, Deus mandou largar o emprego, tudo para falar, não, você não quer abrir empresa, eu tô te mandando você abrir empresa, vai sair do emprego, pedir demissão, vai abrir sem dinheiro, enfim. Fiz, estava tudo certo. E aí, de repente, no meio do caminho, minha esposa engravida pela segunda vez, a gente não estava esperando, estava sem plano de saúde, começou a bater aquele desespero, aquela coisa. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? E aí Deus falou assim, não, fala com tal pessoa, questão da influência, né? Pra ela te conseguir um emprego no aeroporto, pra você trabalhar de madrugada e de dia na sua empresa. Eu fiquei, caramba, como é que eu vou dar conta? Mas beleza. Falei, Deus abriu a porta, comecei a trabalhar no aeroporto e tal. E eu lembro que eu tinha que fazer um treinamento em São Paulo. E eu tinha certeza que foi Deus que abriu, porque foi Ele que direcionou a pessoa que era pra eu falar. Eu falei, a pessoa conseguiu a vaga da maneira que eu precisava. E a gente, entrando em empresa, não tinha carência, então já estaria coberto o plano de saúde pra minha esposa ter
ter no hospital particular e tudo mais. E aí, antes de eu viajar, eu ia ficar fazendo um treinamento de 20 dias em São Paulo. Deus falou, eu fui para um culto falando sobre essa pregação, sobre portas que Deus abre, mas que a gente tem que tomar cuidado para não transformar a bênção em maldição. E aí fui para São Paulo, fazer o treinamento, chegar lá, a situação de longe de casa, aí Deus não, acontecem algumas circunstâncias de mulher dando em cima, eu casado, aquela coisa toda que todo mundo sabe como funciona. E aí eu lembro muito claro, assim, que eu fiquei muito tentado, eu tô falando porque minha esposa sabe da história toda, e eu fiquei naquela situação, assim, tipo, eu tava me vendo a ponto de cair. E aí chegou um dia que eu falei, aí eu comecei a orar, falei, Deus, o que tá acontecendo, tal. Aí veio essa pregação, não transforme bênção em maldição. Sim. Eu que te coloquei aqui, eu que te dei essa oportunidade, você vai fazer isso. Rapaz, na hora, a cabeça virou, assim, sabe? Tipo, eu falei, rapaz, a gente não pode deixar com que uma coisa que Deus colocou na nossa vida a gente transforme em maldição. Sim. E eu acho que tem muito disso, né? Deus tem abençoado, tem colocado direções a gente, mas coisas vão acontecer para tentar nos desviar do nosso foco, mesmo a gente estando na vontade de Deus. Como você falou, talvez querer se aproveitar de uma situação para benefício próprio. Sim. Tipo, não transforme bênção em maldição. É exatamente isso. Para a gente tomar muito cuidado com isso, porque Deus ele tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos direcionado, mas a gente tem que zelar por isso, né? E é todo o tempo, né? Porque se a gente vacilar um pouquinho, a chance da gente começar a deixar a soberba crescer, enfim, né? Começar a usar a vontade de Deus para benefício próprio é muito grande, né? Eu acho que isso é muito fruto, eu reforço essa ideia, de relacionamento com Deus, né? Acho que a nossa vida ela precisa temos que estar firmados em Cristo, né? Enraizados realmente nele, porque isso vai fazer com que, por mais que venham as tempestades, venham as provações, as tentações, a gente vai continuar inabalável. Sim. Então, independente do meio que a gente vive, acho que a gente consegue muito bem saber chegar, sair, mantendo uma postura correta, adequada, muito vinculado ao que Deus espera que a gente faça. Porque Ele vai nos capacitar sempre, em todos os momentos, para que a gente possa enfrentar ali. Sim. O que eu preciso fazer é me achegar até Ele. Então, quando eu me achego até Deus, as coisas funcionam. Eu quero só que você desse uma pausa para a gente falar dos patrocinadores, que a gente já está 50 minutos de programa. Passa rápido. Então vamos só dar uma pausa aqui. Se puder colocar na tela os nossos patrocinadores, eu vou iniciar com ele, o melhor da Bahia. Sempre ele. Não sei se você conhece, mas aqui Guga Cabeleireiro, cara, fantástico. Conheço. Fantástico, assim, tô com o Guga desde 2015, um cara parceiro, um filho na fé, um abençoado realmente. E tem um salão ali no Cabula, atualmente está o salão dele. Então você que precisa aí de um material visual bacana, como aí o cabelo de Jaziel e tal, no tá padrão. No padrão. Eu também tô buscando aqui alinhar o meu aqui. Isso aqui é fruto de Guga, né? Por mim mesmo não conseguia fazer nada disso. Então, tá aqui na descrição desse vídeo os contatos dele. Então, vale muito a pena. Assim, excelente profissional, não tenho nada realmente a falar. O próximo patrocinador é esse estúdio que estamos aqui, sempre falo isso, né? Que é uma parceria da minha agência com a Bessacine, de Doug, que está ali com a gente. Você que está precisando de um espaço para gravar seu podcast, gravar seu conteúdo para rede social, nos procure, estamos aqui. Graças a Deus tem abençoado, temos tido programas muito bons aqui, algumas empresas já em parceria aqui, então tá muito bacana. Vem aqui, estamos aqui disponíveis para te atender, gravar seu conteúdo, seu podcast, lançar. A gente está na agência, a gente está inclusive agora gerenciando alguns podcasts. Você tem um conteúdo bacana, você quer lançar o seu podcast, mas não sabe como, entre em contato aí com a gente que a gente vai dar esse direcionamento para você e as coisas vão acontecer. Isso aí. E a própria Bessacine, né? Bessacine, o cara que você precisa fazer produção audiovisual. Você imaginar, você quer gravar debaixo d'água, ele dá um jeito. Imagem aérea com drone, enfim, tudo que precisa, Bessacine aí tá à disposição, né? Lógico que você precisa pagar por isso. Tá à disposição, é só mandar o Pix. É importante, mas super recomendamos aqui, as produções são excelentes, né? Filmagem geral, eventos, né? Casamento, formatura, enfim, qualquer coisa. Ele tá fazendo aí. Até aniversário de cachorro ele faz. Pior que a gente fez esses dias, né? Não foi bem aniversário de cachorro, mas fizemos vamos gravar um sítio lá. Mais de 800 animais, foi massa. E você que tá querendo aí entrar em parceria com a gente no podcast, só entrar em contato com a gente. Temos os nossos contatos, como tenho falado nos últimos aqui, temos projetos audaciosos e com certeza a sua marca aí vai ser evidenciada. Então entre em contato com a gente, que em breve não vai ter mais vaga. Eu tenho falado isso pela fé, mas estamos aí acreditando nisso. Isso aí.
Eu queria puxar um assunto aqui, né? Só vou fazer um parênteses aqui que você falou sobre, eu não vou citar o nome, é a pessoa que falou assim, eu pago metade. Cara, foi engraçado que aconteceu exatamente. E aí, 10 anos atrás, 12 anos atrás, por aí, quando eu comecei um jornal. E aí, não sei se você chegou a conhecer Denison, deve ter ouvido falar, Neneu, o pessoal chamava de Neneu, que trabalhou em parceria com essa produtora, depois faleceu, teve um acidente de moto e tal. E aí ele me apresentou essa pessoa e aí a gente tinha um jornal na época que rodava aqui na região. E aí ele falou, eu fui na reunião com ele, ele falou, eu quero a capa, quanto é a capa? Eu falei o valor, ele falou, eu quero, mas eu vou pagar metade. Aí eu fiquei assim, poxa, mas o cara quer a capa e você fica até meio sem jeito assim. No final a gente, tá bom, vamos fechar. E aí eu lembrei porque foi exatamente a mesma conversa. Eu falei, é uma prática que tem dado certo, né? Graças a Deus. Mas é uma prática que é comum, engraçado. Perigoso. Mas enfim, não estamos citando nomes, mas foi engraçado. E agora eu queria puxar um assunto. Eu trabalhei, o Felipe trabalhou também comigo em um evento há muitos anos atrás. A gente produziu também um evento, fizemos um festival de música aqui em Salvador, lá nessa época, nas 12 foi anos 2010, atrás. cara. 2010? 2010. Caramba, pra mim tinha sido 2012. E aí foi muito massa, a gente trabalhou com o evento, mas em um desses eventos grandes que teve aqui em Salvador, a gente trabalhou na produção também, que era uma parceria que a gente tinha para fazer o nosso evento. Sim. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, e talvez para você, isso eu vou explicar depois o porquê que eu tô falando. Aquela situação de bastidores ali, de evento grande, de você ver briga, discussão. Eu lembro de a gente tá ali para entrar, a banda tal queria entrar logo, outra banda queria entrar no horário porque estava atrasada, e aí quando a gente viu, os caras estavam quebrando o pau lá no fundo do palco. E aí a gente viu, só que não era necessariamente os artistas, eram pessoas ligadas, mas... E aí eu vi muita gente se escandalizando, tipo assim, nossa, tal artista é assim, tá? E começou a falar mal da postura. Rapaz, você achou isso aí? 2012, só pra confirmar. Tava certo. 2012, desculpa. Pô, eu não ia ter esse material nunca, velho. Eu tenho. E aí ele começou a se escandalizar. Não, algumas pessoas começaram a comentar. E assim, aí por que eu tô falando sobre isso, né? Você já deve ter presenciado, como é que você lida com isso, mas a gente tem que entender, e já respondendo a minha própria pergunta no sentido do contexto, que são só seres humanos, né? A gente às vezes acha que a pessoa, por ter uma fama, por ser usada por Deus, ela é diferente, ela tem um patamar diferente, e na verdade não, são só seres humanos. A essência é de ser humano. Cumprindo um propósito de Deus. Comportamentos teriam que ser diferentes, né? Natural, mas pode ser que não aconteça. E nem necessariamente, é porque as pessoas têm assim, vê um artista famoso, uma pessoa que canta bem e coloca, que unção, é um homem de Deus. E não necessariamente e eu não estou citando nomes, mas não necessariamente mas a gente tem muito essa questão de pegar uma pessoa que está em evidência e colocar como um parâmetro de Deus. Aí essa pessoa peca, ela cai, acontece alguma coisa, parece que o reino tem... Não, são só seres humanos que estão fadados a erros e acertos. E, inclusive, a Bíblia diz, Jesus foi quem mais falou sobre isso, sobre fariseus, e eu não estou dizendo necessariamente que alguém mas de pessoas que fizeram coisas maravilhosas, vão chegar no último dia, Jesus fala assim, nem te conheço. Então, assim... Você que está nesse meio, assim, como é que você enxerga tudo isso de pessoas que têm sua determinada fama, que são usadas por Deus, e muitos, a maioria, né, são pessoas de Deus, mas realmente, mas você já viu alguma coisa? Não precisa contar necessariamente, mas como você encara essa questão da pessoa artista ali para o ser humano? Você que está nos bastidores ali. Eu vejo muito até pelo que você falou, que onde você está, quanto mais você cresce, mais existe uma responsabilidade. A visibilidade em cima de você ela vai aumentar. Sim. E você tem que ficar ligado com isso. Até porque tem pessoas que endeusam outras pessoas, e quando alguém... Aconteceu recentemente uma influenciadora que foi presa e pessoas na frente... Você não tem como entender isso. Uhum. A gente nem está falando do nosso segmento, mas você não tem como entender. Mas para você ver o nível que chega. Então eu entendo primeiramente que cada pessoa tem a sua história, você não sabe... qual momento a pessoa se encontra. Eu entendo que eu tenho que estar preparado para aquilo que eu faço. Não adianta você chegar em um nível elevado, chegar em uma posição alta, né, e você não ter não vou dizer um respeito com isso, mas você não ter uma vigilância sobre essa posição que você tem, que está gerando visibilidade em você por todos os lados. Tem pessoas que aproveitam isso da melhor maneira, né? E buscam entregar sempre a mais. A pessoa fala, caramba, já é o contrário. Fala assim, eu nem esperava que essa pessoa, por ser tão grande, ela agiria dessa forma, né? E já tem outros que talvez não tenha a mesma postura. Recentemente, eu até falei com um amigo meu, falei, olha, essa pessoa aqui, dificilmente eu vou trabalhar com ela novamente. Pela atitude,
Mas isso falta o quê? Isso falta talvez um acompanhamento, isso falta uma instrução, isso falta de fato também uma preparação da própria pessoa para chegar no lugar que ela está. Nem todo mundo que está em alguns lugares, ele se preparou para aquilo. Sim. Entendeu? Talvez, não vou dizer que essa pessoa vai chegar e vai cair. Não sei, mas ele pode fechar muitas portas. Chegou, mas foi aquilo que a gente conversou agora. A pessoa pode chegar em um determinado lugar e depois ela mesma fechar as próprias portas. Exato. Pegar a bênção e se transformar em maldição. Tem um versículo que fala, né? Aquele que cuida estar de pé, que na verdade não é Aquele nem que pensa, necessariamente aquele que pensa, né? Ou É. cuida, depende da versão. Porque às vezes a gente fala, aquele que está de pé, cuide para. Não, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Eu acho que tem muito disso também, né? A pessoa acha que chegou em determinado nível e ela tá acima da verdade e tudo Sim. mais, né? Tem que cuidar realmente. E aí vai muito da questão do entendimento do propósito daquilo. Sim. Então, Deus, ele concede, né, dons para as pessoas com seus talentos naturais aperfeiçoam aquilo ali, mas não adianta nada você ter dor, ter talento e não ter caráter. Isso. Né? Então, não vai funcionar. E acho que são nesses momentos de maiores provações, digamos assim, de maiores pressões, melhor dizendo, é que fica nítido realmente a sua essência, o que é que você tá, o que é que você tem. Então, podem ter pessoas que podem pintar e bordar, digamos assim. Mas quando chegarem no bastidor, por exemplo, se você pisar no calo, ela vai denunciar a essência dela. Porque está longe dali dos holofotes, está longe disso daquilo. Mas isso é uma falta, eu vou denominar como falta, de um relacionamento aprofundado com Deus e de uma permissibilidade para uma transformação de vida. Sim. Porque se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Sim. Então, a essência que você trouxe ali, que pode ser em decorrência dos seus traumas, dos seus complexos, de como você construiu sua vida, mas em Cristo você consegue ser uma nova criatura. Então, acho que as pessoas que estão em posição de destaque, que estão ali realmente em evidência, tá, com os holofotes ali apontados, elas precisam ter uma vigilância, uma preparação muito maior, muito grande, do que eventualmente quem está no bastidor. Porque às vezes quem muito é dado, muito É é cobrado. E isso que você está falando é engraçado porque a gente vive numa sociedade que a gente é determinado por ações, né? Às vezes a pessoa acerta 99% das vezes. Ela errou uma vez, ela vai ficar marcado como aquela pessoa que errou. E a gente tem muito isso, né? Essa questão de julgar as pessoas pelas atitudes. Às vezes o cara só estava num dia ruim. Sim. Como você mesmo falou, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando naquele momento. Às vezes a pessoa só estava num dia ruim e aí pronto, a gente já caracteriza que essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. E quantas vezes a gente não é julgado dessa maneira também, né? E aí o que eu trouxe esse assunto foi justamente para falar sobre isso. A gente, como igreja, a gente tem que tomar cuidado para a gente não sentenciar pessoas. A gente tem que julgar, sim, a Bíblia diz sobre julgar atitudes, julgar o que é certo, o que é errado, mas sentença, o juízo só vem de Deus, né? Sim, com certeza. Então a gente tem visto pessoas, até pessoas que realmente caíram perante a mídia como um todo e a gente só faz crucificar e sentenciar, sendo que o papel da igreja não é esse, o papel da igreja é orar, é ajudar, é se aproximar dessas pessoas. E muitas pessoas têm se afastado de Cristo e a gente, em vez de ir atrás, ajudar essas pessoas, a gente tem crucificado, tem falado mal e tal. E aí, só pra gente já caminhar para o final, você já teve algum hater, alguém, como é que você já aconteceu com você alguma coisa nesse sentido? Assim, hater eu não tive, mas já pessoas que tiveram um certo incômodo, porque nem todo crescimento vai ser aplaudido. Com certeza. Né? A Bíblia nos ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram. Né? E nem todo mundo vai se alegrar com o seu sucesso. Uhum. E eu vejo muito isso até em uma simples partida de futebol, você está assistindo ali, você comete aquele fala assim, se eu tivesse aí eu faria e tal, e já não sei o que, e fala mal, mas só quem sabe é quem está vivendo aquilo ali. Uhum. Ninguém sabe as suas lutas, os seus desafios, né? Como é que eu posso dizer? O processo, né? O processo, a dificuldade, ninguém sabe o que está se passando. A pessoa, na hora que está vendo tudo ali, você não fez da maneira correta, ou talvez você está crescendo e ele queria estar crescendo também e não está vendo isso acontecer com ele, e começa a buscar respostas porque ele não está tendo esse êxito e você está tendo, né? Por isso que a gente tem que estar sempre guardando nosso coração, nossa mente. Evitar comparações, né? Isso. Então, eu recebo a crítica e o elogio da mesma maneira. Né? Nem o elogio nem a crítica ela vai fazer a minha mente mudar o meu foco, o meu propósito, o meu ego aumentar. Claro, quando você recebe um elogio,
você entende que você está no caminho certo. Uhum. Você tem que ter a maturidade para saber administrar tudo que chega até você. E aceitar, né, o elogio. E aceitar. Porque tem muita gente que, até me desculpa interromper, mas no meio cristão, as pessoas têm dificuldade de receber elogios. Sim. Se eu vou elogiar você fala assim, não, é a glória de Deus, a glória de Deus. Mas você tem ali um talento, você tem o seu trabalho também, que é fruto, lógico, de que Deus que capacitou. Mas as pessoas têm essa dificuldade de receber elogio. E aí... É o medo de perder o galardão. Tem dificuldade de receber elogio e também tem dificuldade de lidar com críticas. Com críticas. Muito. Aí não pode ser. Eu sempre... E geralmente... Tem coisas que acontecem na minha vida que eu entendo assim, que quando eu vou crescendo, eu tô indo para o topo, posso dizer assim, eu tenho que trazer pessoas comigo. Não faz sentido eu chegar num lugar sozinho e não construir um espaço ou portas para que outras pessoas passem por ali. Isso para mim não faz sentido. É uma das coisas que eu sempre tenho buscado fazer. Agora mesmo uma pessoa me procurou e eu indiquei outras pessoas também. Não faz sentido eu chegar e falar, não, isso aqui é eu e pronto. Não, porque é como se eu colocasse Deus como se Deus fosse pequeno. Sim. Aquilo que ele tem reservado para mim e para você é individual. Exato. Eu não preciso te atrapalhar para que isso aconteça comigo, não. Eu não preciso disso. Deus é onipotente, né? Entendeu? Então tem algumas pessoas que elas acham assim, eu tenho que atrapalhar ele, que eu faça a mesma coisa que ele, porque daí eu vou crescer. Não existe isso. Sim. Aquilo que Deus tem reservado para mim é meio, para você é para você. Correto. Então eu consigo lidar muito bem com isso e acontece muito, né? Acontece muito de pessoas, às vezes, buscar até o que nem existe para criar alguma coisa, para falar, assim como também tem outras pessoas que, nas mínimas coisas, elas reconhecem aquilo que você está fazendo bem feito, elas conseguem falar assim, poxa, eu te acompanho aqui, eu vejo que Deus é na sua vida, tem me ajudado, tem me alegrado, tem contribuído para que a minha mentalidade mudasse. Então esse, para mim... eu posso te dizer que tudo que eu faço hoje é com pretexto de levar a palavra. Se você me perguntar assim, eu tenho praticamente 3 anos, uns 4 anos que eu me dedico para isso. Nem tipo de tirar um lazer, alguma coisa do tipo. E a cada vez mais que eu vou me dedicando e me empenhando a isso, eu vou tendo uma visão diferenciada sobre aquilo que eu faço. Teve uma situação que eu fui fazer um evento, teve agora o evento de Maria Massal, e eu fiz parte da produção do evento, e não tinha ninguém da Bahia. O evento era só pessoas de São Paulo, Goiânia e Minas, que a empresa que é responsável por ela é do Secular, é o Work. E uma das coisas que eu notei foi o comprometimento e o profissionalismo do pessoal. Não dizendo que os cristãos não têm isso, mas eu vi assim de uma maneira mais evidente, né? Mais evidente, muito minuciosa, cuidadosa, aos mínimos detalhes. Eles têm uma frase assim que é não sei o que por trás do palco. E eu criei uma no mesmo dia que é tipo assim, o espetáculo por trás do palco. Porque você às vezes vê aquele negócio pronto ali, mas você não vê o que está por trás. O que está por trás. E foi lindo. E eu vou observando as coisas, eu vou aprendendo. Então teve uma vez que eu fui fazer um evento com 2 cantores. Então quando a pessoa ela me chama para um evento, primeiro ela falava assim, pô, você poderia me indicar a pessoa? Pronto, então ela tá me contratando para me fazer uma parte de trabalho. Depois ela fala assim, você pode divulgar o meu evento? Aí depois ela fala assim, você pode participar do meu evento trazendo uma palavra no meu evento? Pô, então eu vou trazer a palavra, eu vou divulgar o evento e eu vou dedicar a pessoa e vou fazer tipo assim, a questão ali da produção. E teve um até que eu fui mestre de cerimônia também do evento. Você tá me entendendo? Então, tipo assim, eu consigo monetizar às vezes muito melhor do que o artista. Do artista que tá sendo, quando eu digo artista, eu acho que todo mundo é artista. Sim. Todo mundo é artista. Então aquele artista de fato, o cantor, que está sendo ali a atração principal, ela não sabe se monetizar, que é uma das coisas que eu busco. A gente falou de início de projetos, é ter esse trabalho direcionado com o artista, porque infelizmente alguns artistas, se não fosse a música, eu não sei o que seriam deles. Entendi. Ele não sabe monetizar a si próprio. Foca em algo ali e acabou. Tipo, eu subi para cantar, eu não sei me conectar com a pessoa, eu não consigo enxergar, mas tudo aquilo que eu não sei fazer, eu busco trabalhar com quem sabe. Sim. Ó, fulano, quem você acha que eu posso me conectar? Quem é melhor? Como é que fica assim? Tem pessoas que terminam um evento e ela não tira uma foto com o público. Às vezes tem evento que tá com 15 mil pessoas atrás e ela não bate uma foto. Ela não registra aquilo.
Talvez, será que amanhã ele já sabe que ele vai encontrar mais 15 mil? Ou mais na frente 20 mil? Talvez amanhã ele não vai encontrar mais ninguém. E aquela foto que ele tirou seria importante. Vai permitir com que ele dobre aquilo ali. Então são algumas coisas que você vai vendo, você vai tendo uma visão diferente. Você fala assim, poxa, essa pessoa aqui, se hoje ele tem um retorno financeiro ou de visibilidade X, ele poderia ter o dobro. Então tem algum porquê que não está acontecendo. E foi uma das conversas que eu tive ontem com um amigo meu, ele trabalha nessa área. Eu falei, essa pessoa que você já trabalhou é super talentosa. Mas, desse jeito aí, ela vai fechando todas as portas. Então, tem situações... Falta de direcionamento. Né? Como você falou, tem um artista que ele tem alguns tipos de comportamento, eu nem julgo, é por falta de instrução. Porque se você pegar agora um menino e coloca ele de uma aula de inglês e pega outro que não colocou, não tem como que não está na aula de inglês aprender. Talvez o que não está na aula, ele tem uma facilidade maior. Sim. Então, o tempo de aprendizado vai ser menor do que aquele que já está ali um tempo. Mas não significa que aquilo que, de fato, eu não busco fazer, eu não busco aprender, eu não tenho como ter resultado. Perfeito. E as pessoas hoje, quanto mais você se distancia das outras pessoas, você aprende menos. Porque quando eu caminho com você, você não precisa ser o deputado, você não precisa ser... A sua história de vida, que é totalmente diferente da minha, você já vai me ensinar alguma coisa. Sim. Basta eu estar pronto e disposto para ouvir. Exatamente. Entendeu? E nem todo mundo hoje quer ouvir. As pessoas elas só querem comandar. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas deixa eu te falar, você poderia fazer desse jeito. Quem é você para falar que eu tenho que fazer desse jeito? Então, você vai vendo que aí geralmente, aí as coisas começam a se caminhar para uma linha que não é muito legal. Porque você só quer andar com pessoas que você acha, não, só tenho que andar com o João porque o João é influente. Não sei. Não. Quem tem essa visão, infelizmente, ela está deixando de aprender e de adquirir conhecimento que pode ser chaves para você, de fato, estar no mesmo meio daquelas outras pessoas. Eu falo, é muito interessante a questão do filme, que até aproveitar, né, falar que dia 26 vai estrear aí a Forja, fizemos a pré-estreia, o Bruno estava lá presente. Foi muito bom. E o que acontece? O meu bordão, o Benção Pura Sem Mistura, de início muitas pessoas ficavam rindo. Aí os que mesmo que ficavam rindo, depois começaram a falar. Aí teve um cara que ele tirava onda, brincava e tal. E depois ele começou a falar desse bordão e criou uma amizade comigo. E eles foram acho que foi para outro estado. E uma pessoa entrou em contato com um amigo dele e falou assim, rapaz, a gente está precisando de alguém na Bahia para representar a nossa empresa, uma pessoa que seja assim, assim, assim. Ele falou, rapaz, só tem uma pessoa, velho. É esse cara aqui. Aí indicou meu nome. Aí o cara falou, não, o cara assim, assim, desse jeito aí que você tá falando. Parece até que você tava descrevendo ele. Aí o que acontece? Tudo hoje, se você não... Jesus é o maior professor disso. Tudo que você, de fato, já deixa seu eu... quem é que você cria, talvez, porque você não sabe como vem aquela pessoa, o que é como foi o processo, como foi a formação dessa pessoa para ele ter algumas atitudes. Então, se você não tiver ali um equilíbrio, e ter um jogo de cintura, claro, alguém vai chegar e ter uma postura com você errada, tem coisas que você não flexibiliza, né? Natural. Isso. Mas quando alguma atitude assim, o cara tá rindo e tal. Então, você tem que saber como é que você vai lidando com isso. Aí o cara falando, poxa... talvez até peguei pesado e o cara teve uma postura diferente. Até o cara fica meio que constrangido. Então, quando você vai mantendo portas abertas, quando você vai sabendo lidar com cada pessoa, tendo uma análise, fulano é assim, um exemplo, eu brinco de relacionamento na rede social. Eu sou solteiro, mas não é porque a pessoa está na igreja que ela tem a ver comigo. Sim. Compatibilidade não tem nada a ver com isso. E tem gente que fala assim, não, é cristão, eu sou cristão, vamos. Já foi. Não existe isso, tem que ter compatibilidade. Claro. Nem todo mundo você vai ser profundo. Você vai conectar, né? Você vai conectar, mas não vai ser profundo. Sim. Entendeu? Então, quando o rapaz me indicou, o cara fez uma reunião muito rápida comigo. E a minha forma de lidar, porque tem situações que é bom você nem saber com quem você está falando. Fulano vai te ligar aí, quem é? Não, fale com ele. Porque se o cara fala assim, é o presidente, você já vai... Muda a postura. Já mudou a postura, entendeu? Então esse é outro time. Então eu conversei com um cara, nem sabia que o cara era gigante, o cara tal, não sei o que, pam. Me explicou como é que funciona, bem prático, objetivo.
pronto, deu tudo certo, já foi Som da Liberdade, já foi The Chosen, Jornada para Belém, Uma Vida de Esperança e agora Foja. São 5 filmes. Já tem mais outro daqui a um mês que vai sair também. Ninguém vai continuar trabalhando com alguém que não está dando retorno, com certeza, ou que não está gerando não está correspondendo à expectativa que eles esperavam. Então, mas eu entendo que essa porta, o princípio dela foi aquela pessoa que de fato, mesmo brincando, mesmo tirando onda, eu consegui manter aquele acesso, aquela proximidade. E que você poderia ter ido de encontro, né? encontro. O cara brincou, você ficou chateado e começa ali, fecha uma porta de uma coisa que Deus tinha lá pra sua vida. É o transformar bênção em maldição. Isso. É uma coisa que ia ser bênção, você poderia ter atrapalhado. Por exemplo, um dos artistas hoje mais, assim, não digo inacessível, mas um cara mais na dele e tal, que o cara já viveu tudo, é Fernandinho. O cara já ganhou tudo, já viveu tudo, bem sucedido, já... Imagine só, se um cantor que começou ontem falava assim... eu tô com a vida corrida, avião, vem pra cá. Eu paro assim, pô, velho. Fernandinho canta desde 1900 e lá vai. Você tá me entendendo como é? O cara agora, ele tem 4 meses que ele tá cantando, viajando pra cima e pra baixo. Ele, não tô cansado, é muita correria, não sei o que. É o cara que já tem mais de 30 anos de estrada. Entende? Mas se o cara ele tem a postura dele, você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. Trazer o bolo dele. Isso. Eu vi a história lá. Entendeu? Então, tipo assim, o meu primeiro evento com o Fernandinho, eu notei que o cara era mais na dele. Eu falei, existem caminhos que você vai chegar até determinadas pessoas. Tem uns que é o caminho da alegria, tem outros que é a formalidade, tem outros que você tem que ser, de fato, mostrar uma postura. E tem outros que você tem que ser solto, como você falou, o programa aqui pode ficar à vontade, mas tem gente que vai fazer o programa de forma... Ó, se você rir demais, o cara fala, pô... Tá entendendo como é? Então tem um caminho que você vai chegar naquela pessoa. Eu comecei a observar como era o cara, como era a postura dele, e fui analisando, até o ponto de o cara, pra quem conhece ele, assim, eu posso falar próximo, sabe que é na dele. E o cara, tipo assim, brincar, já bem antes do Cantabai, quando já me via, o cara, e aí, rapaz, não sei o quê, bem solto, bem à vontade, não só com ele, mas o produtor dele, que é o cunhado dele. Então, essas construções, tem muita gente que ele não vai conseguir construir. Sim. Tá entendendo? E depois, é igual aquela história, você queimar uma casa que você nunca morou. Uhum. Você não conseguiu construir e fala mal. Tá entendendo como é? Você não conseguiu gerar aquele vínculo com aquela pessoa e falar assim, fulano é fechado, fulano não é bom. Não, você não descobriu o caminho pra chegar naquela pessoa. Massa. E isso é muito importante, né? O pastor Eber da comunidade evangélica de Salvador teve aqui e ele tá com, não sei se é uma palestra, ele dá uma palestra que ele fala o poder das conexões. E eu acho muito bacana que é justamente isso, né? Você saber lidar com todo tipo de pessoa, entender, fazer essa leitura rápida. A gente aqui na empresa eu sempre falo assim, toda reunião minha para fechar com o cliente é quase que uma análise de psicologia. Você tem que entender quem é a postura da pessoa. Tem pessoa que é mais aberta, você vai, começa a fazer uma piada, daqui a pouco você brincou, você cativou a pessoa, você vai e fecha um contrato. Sim. Aí às vezes você tem gente, quando a gente brinca quando são sócios, você tem que entender quem é que manda. Normalmente o sócio tem uma postura de esse cara é o que decide, esse é o cara. Aí na reunião você vai ter, fazendo essa leitura e muito da prática, né, do dia a dia aí. Como você falou, não sei se eu acho que você falou que está dando alguma espécie de consultoria também nessa área, né? É importante ter. E aí até para a gente caminhar para o final, o que vem aí de novo? Tem essa parte de consultoria, como é que funciona? O que você tem de projeto aí pela frente? Hoje eu tenho eu trabalho com alguns influenciadores. Por exemplo, você tem um projeto, você fala, caramba, eu quero impulsionar isso. Eu sempre falo, sempre tenho falado, a pessoa fala assim, eu vou fazer o tráfego, qual o resto da frase? Pago. O tráfego não é de graça. Sim. Não é porque tem gente que fala assim, não, eu prefiro o tráfego pago do que chamar um influenciador. Não, beleza, você prefere pagar o Instagram. Sim. Ou você paga o influenciador, você paga o Instagram. Né? Porque não estou dizendo que o tráfego pago não é algo legal, não é sobre isso. Mas quando você trabalha com alguém, você direciona a pessoa, né, você sabendo quem é a pessoa, o alcance, a procedência, e você direciona como vai fazer isso, talvez a humanização seja muito melhor. Por quê? Porque aquela pessoa que está fazendo algo, você já tem uma admiração, você já gosta de ouvir, você já gosta de ver. Nela. E às vezes vai chegar um patrocinado que eu não estou a fim de ver. Sim. Então aquilo talvez eu estou gastando meu dinheiro, pode gerar visibilidade. Visibilidade é uma coisa, a conversão é outra. Uhum. Então hoje eu tenho trabalho com... eu estou montando essa equipe já de algumas pessoas
que estão assim sobre a minha direção e coordenação. Vai ter um evento, beleza. Já tem uma equipe aqui que vai fazer essa divulgação do evento, mas algo bem planejado e bem estratégico para que possa ter o retorno que as pessoas esperam. Massa. A questão dos filmes, né? Daqui a 2 meses vamos lançar outro filme. Tem a parte hoje das produções de eventos, que como eu expliquei para vocês, vai ter um show com Eli Soares, né? Já fiz até um evento com ele no teatro. Vai ter um show com Eli Soares. O que é que eu faço? Hoje eu tenho buscado ter parceiros e eu monetizo o artista e, ao mesmo tempo, esse artista ele gera para essa empresa uma visibilidade. Como é que a gente faz isso? O artista chegou aqui na cidade. Geralmente, o artista ele cantou e volta. Ele não tem muitas raízes, ele não tem muita conexão. Ele só vem fazer o trabalho dele e pronto. Mas quando você já se conecta com empresas, com marcas, a sua imagem fica forte naquele lugar. Você está me entendendo? Uhum. Já fica forte naquele lugar. E automaticamente, quando você cria essas raízes, quando você cria essa identidade, isso gera um retorno para você. Não só artístico, mas um retorno com uma marca de roupa, com uma ótica. Então você já... quando você fala assim, caramba, vamos fazer um evento aqui bilhetado com esse cantor. Já tem um conhecimento muito maior sobre ele do que só ele vir aqui, fez um evento e já voltou. Porque ele já está ali conectado com algumas empresas, com algumas pessoas que são influentes naquele lugar. Então hoje o meu planejamento é prestar, futuramente, né, que a gente está montando isso, é algo direcionado para o artista. Geralmente o artista ele também não sabe gerar o conteúdo. Às vezes vai ter um evento aqui, a empresa que está fazendo o evento postou lá, mas o artista não postou nada. Uhum. Aí ele não postou por quê? Talvez ele não sabe o que de fato seria interessante ele falar, ou talvez ele não tenha essa prática. Uhum. Mas essa prática deixa ele de ter um retorno. Sim. Um retorno até para agregar aquilo que de fato ele já está recebendo pelo evento. Com certeza. Entende? E a imagem dele fica forte naquele lugar. Se todo artista ele tivesse essa ideia... Tipo, eu brinco assim com algumas pessoas e falo assim, a sua rede social não acompanha quem é você. E a culpa é sua. Tem pessoas que têm 100 mil seguidores, mas ele já rodou praticamente o Brasil todo. Mas por quê? Porque ele não tem esse diálogo. Pessoal, cheguei aqui na cidade, quero saber se tem alguém aqui que, de fato, já me acompanha, conhece meu trabalho, comente aqui. E se você já me acompanha, compartilhe com outra pessoa, peça também. E vai gerando esse efeito... da multiplicação. Cascata, né? Vai atingindo as pessoas. Então é esse trabalho assim bem diferenciado e não só também com o artista, mas com quem de fato quer ter um crescimento do digital. Pronto. Depois vai conversar sobre isso que eu preciso. Felipão aí. Tem projetos novos aí para 2025 e é importante que tenha esse auxílio humano, né? Nesse quesito. Vamos conversar. Massa. Mano, te agradecer, foi massa demais. Eu foi bênção pura sem mistura. É verdade. E dizer que é um prazer assim, estar com você pessoalmente, né? A gente vê na rede social ali, temos alguns amigos em comuns, conversando aqui antes. Mas, e sobretudo, saber que você é homem de Deus, assim. Pelo menos, como a gente tava brincando aqui, né? Não é que eu tô chegando e falando, não, porque ele é famoso, é homem de Deus, não. Mas pela postura, é um cara que nasceu para adorar o Senhor, tem uma história de vida. Me chamou muita atenção o seu testemunho, porque é um testemunho diferente. Sabe aquele testemunho que não tem testemunho? A gente brinca assim, eu não sou um ex-nada. O cara que fala, pô, não sou um ex-drogado, não sou um ex... um cara que morreu e ressuscitou, sei lá. Eu não tenho foto nenhuma. Eu não tenho nada que você olha assim e fala, nossa, foi um marco. Não, você tem uma vida com Deus. Eu acho que isso e esse é o maior testemunho. É o maior testemunho, exatamente. É você permanecer firme sem sair. Independente das circunstâncias, eu acho que isso é muito bonito. Realmente é uma atitude, né? É uma postura de quem nasceu para adorar o Senhor. E é isso, cara. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua muito vida. Muito obrigado. É um prazer nosso aqui receber você. Eu creio que é mais uma conexão que você está formando aqui nesse momento, que a gente possa aí crescer, compartilhar esse evangelho que transforma vidas de acordo com as nossas atuações da melhor forma possível. E conte conosco, né? Como parceiros, como aqui apoiadores aqui também desse ministério, que é o seu ministério que Deus confiou a você. Deus abençoe seus planos, seus projetos. Como diz lá em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor e eles darão certo. Amém. Né? Que seja bênção na sua vida em nome de Jesus. E como vocês mesmos falaram, boas conexões são pontes para o futuro. Com certeza. Eu aprendi isso, que ninguém caminha sozinho.
E hoje é muito difícil, tava falando isso recente, você ligar para alguém e falar assim, pô, cara, tô precisando de algo. E alguém falar assim, beleza, aguenta aí que eu vou chegar aí. Dificilmente. Sim. Dificilmente. As pessoas elas vão querer se conectar com você quando você tem algo para entregar. Exato. É aí onde entra o evangelho. Sim. Jesus ele não enxerga as coisas como o homem enxerga. A régua de Deus é diferente. Não é pelo que você tem. Entendeu? E hoje as pessoas elas buscam muito ter. Porque elas sabem se ela tem alguma coisa, elas vão ser bem vistas, elas vão ser requisitadas. Correto. Mas quando você não tem e você precisa de alguém para te ajudar a você começar a ter, a você começar a gerar alguma coisa. Será que as pessoas estão dispostas para contribuir com o próximo, para ajudar o outro a gerar alguma coisa? Verdade. Sem dúvida. Muitas pessoas hoje, eu tiro por mim. A minha caminhada, eu não tive alguém que me direcionou, como eu já consegui. O filme Forja mostra isso. Sim. De alguém chegar ali, trazer você para perto, Muito. começar a te discipular, começar Forjar, a te ensinar. literalmente. O meu pai é pastor, mas meu pai andava viajando. Então, o que eu falo assim, de amizade, jovem, você é jovem, você tem outro jovem Tá ali. vivendo ali as mesmas coisas que você. Isso. Dificilmente, que a correria do mundo hoje é muito grande e as pessoas elas não têm muito tempo para como que eu posso dizer? Elas não têm muito tempo para servir. Mas quando elas precisam ser servidas, elas vão procurar você. Sim, conveniência. Entende? Então, é uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas. Jesus, ele com toda a sua grandeza, com toda a sua soberania, ele lavou os pés dos discípulos. Então, antes de eu querer buscar ser servido, eu tenho que servir. Com certeza. Entendeu? Todas as pessoas que entregaram para Deus sua vida, seu coração, seu relacionamento, seu trabalho, tudo que entregou para Deus e confiou em colocar nas mãos de Deus, tudo ali prosperou, tudo ali se transformou em bênção. O que de fato talvez não estava caminhando de uma forma próspera, de uma forma bonita, tudo quando você entrega nas mãos de Deus, você vai vendo as coisas mudar. Sim. Você vai ver as coisas fluindo. E eu posso falar isso na minha vida. Tudo quando eu comecei a entregar para Deus o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha vida financeira, tudo que eu coloquei diante das mãos de Deus foi o melhor lugar. E tudo aconteceu não no meu tempo, no tempo de Deus. Porque ele é o dono do tempo, então ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem. Sim. Então, nesse período que as coisas não vão acontecendo, ele só vai trabalhando em você, vai forjando seu caráter, vai fazendo você ter um entendimento que sozinho você não vai para lugar nenhum. É uma coisa que eu gosto de falar sempre. Se você achar que você vai sozinho para lugar nenhum, vai chegar um momento que você vai se deparar na sua vida e você vai olhar para o lado assim e você vai falar assim, pô, tem ninguém. Não tem ninguém. Né? Então, por isso que eu falo, a gente falou aqui muito sobre trabalho, sobre artista. O artista, por maior que ele seja, ele vai precisar de alguém. Ele vai precisar de alguém que contrate ele. Se eu falar assim, fulano é de sucesso, mas a gente senta aqui, pô, a gente quer fazer um evento. É um evento público. Pô, esse nome aqui, o que você acha? Pô, velho, não é um nome legal. Eu prefiro outro. Então, o cara já fechou aquela porta ali para você. Então, você sempre vai precisar de alguém. Sim. Então, automaticamente, eu tenho que manter portas abertas. Eu tenho que fazer boas conexões, caminhar com pessoas que são de Deus, ou que tenha... Quando a gente fala assim de Deus, às vezes tem pessoas que elas não são cristãs, mas são boas pessoas. Claro. Pessoas que têm uma vida equilibrada, têm um caráter, de família. Referência para aquilo. Né? E isso, buscar estar com pessoas de visão, pessoas que estão ali sempre buscando ser melhor a cada dia. Então, que a gente possa ter esse entendimento que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. Amém. Massa. Deus abençoe. Mais uma vez agradecer, né? Eu teria algumas coisas já pra... Você falando aí, já ia puxar outros assuntos aqui. Mas tudo tá bom, conte com a gente aí para divulgar os seus próximos trabalhos. Quando tiver alguma novidade que quiser, só mandar lá um alô lá. Fala, Bruno, quero marcar um podcast pra gente falar do filme novo que vai lançar. E reforçar, né, a questão do filme. Eu não sei se quando sair agora, provavelmente já vai ter lançado o filme. Se você não assistiu ainda, A Forja. Muito bom, muito bom. Não tô falando só porque Jaziel tá aqui, não. Ele sabe que ele foi e assistiu também. Cara, foi muito bom. Fala muito sobre propósito de vida e descobrir o seu propósito. Fala sobre paternidade. Fala sobre ajudar outras pessoas, né? Eu achei muito bom de fato. Eu acho que o filme que está construindo... Me pareceu, posso me corrigir se eu estiver enganado, que ele tem um propósito ali de trazer essa mensagem de incentivar pessoas a cuidarem de pessoas. A forjarem pessoas, de fato. O final do... Não vou falar, né? Mas por favor, né? Mas, enfim, quase que eu solto aqui algum... Enfim, assistam, que vai ser muito bom.
E depois manda um comentário lá o que você achou do filme, viu? É isso aí. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima. Até a próxima. E você, lembre-se que você nasceu para adorar a Deus. É isso aí. Valeu.